Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Kardec Tube. Esse é o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução do projeto em que vamos criticar a obra do Espírito André Luiz, utilizando a obra de Kardec, mostrando que a obra de André Luiz, a obra Nosso Lar, não representa o Espiritismo nas obras de Kardec. Se trata de uma obra que contradiz em pontos fundamentais a teoria apresentada por Kardec. O nosso objetivo é mostrar essas contradições e mostrar que a teoria em Kardec ela é muito melhor do ponto de vista tanto racional, explicativo, quanto também moral. Nós estamos numa longa introdução, mas já indo para a parte final dessa introdução. Depois a gente vai entrar no texto propriamente dito, analisar toda a obra. Nós estamos nesta parte da introdução estudando o importantíssimo texto do controle universal do ensino dos espíritos. É um texto onde Kardec vai explicar como o espiritismo foi feito, que critérios que foram estabelecidos para que a teoria espírita afirme o que ela afirma. Quais são os critérios para que algo seja considerado espiritismo? Já que esta é justamente a grande discussão. Muitas e a esmagadora maioria do movimento espírita e as pessoas leigas em geral pensam que determinadas obras que circulam se intitulando espíritas são espíritas, mas elas não sabem responder a questão de como eu faço para saber se algo é ou não é espiritismo, e nós estamos analisando isso nesse momento através desse texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o famoso texto aí do movimento espírita sobre o controle universal do ensino dos espíritos, mostrando que há muita confusão também no entendimento, há um desconhecimento e uma confusão até mesmo por aqueles que conhecem Kardec e consideram Kardec fundamental. Então, o nosso objetivo é mostrar esse texto, refletir sobre ele, procurar mostrar sua beleza, sua lógica e desfazer alguns desentendimentos e deixar claro, a partir de então, como que eu faço para algo ser considerado espiritismo. Quando houver alguma opinião, algum texto, algum livro, algum palestrante, como eu faço para saber se aquilo realmente é espiritismo? A gente vai aprender um pouco sobre isso nesse texto importantíssimo. O que nós vimos até agora? Nós vimos o que é esse controle, as características dele, de uma maneira geral. Nós vimos que é através desse controle que eu vou ter a autoridade do Espiritismo, daquilo que o Espiritismo afirma, por que o Espiritismo afirma o que afirma e por que essa afirmação tem autoridade, porque ela tem valor, porque ela é a melhor naquilo que o Espiritismo aborda, porque que ele tem a melhor teoria. Nós já vimos que, em linhas gerais, a universalidade ela se dá através do mundo todo, pessoas recebendo comunicações dos espíritos no mundo inteiro, todos os tipos de pessoa, não só uma classe privilegiada ou um país privilegiado, através de diversos espíritos, e nós vimos também a importância da escolha do assunto que vai fazer parte do resultado desse controle. A gente viu no estudo passado que o assunto do espiritismo é aquele exclusivamente moral. Moral aqui por oposição à matéria. O espiritismo não trata de questões físicas, materiais, natureza dos fluidos, natureza material dos espíritos, descrição do mundo espiritual. Essas questões físicas, materiais, o Espiritismo não aborda. E, portanto, mesmo que os espíritos falem isso, a sua opinião não constitui a opinião do Espiritismo. O Espiritismo trata do ponto de vista moral, como a gente vai observar no decorrer do estudo da teoria. Então, tudo aquilo que for de ordem moral, que os espíritos disserem, é justamente o assunto que vem através deles, que vai formar aí a teoria espírita. Agora a gente vai ver um pouco quais os critérios para que essas informações recebidas no mundo inteiro, através de diversos médiuns, por diversos tipos de pessoas,
diversos tipos de espíritos dentro da ordem dos assuntos da moral. Quais os critérios agora para eu separar o que é verdadeiro, o que é falso, e eu poder estabelecer como verdade e opinião espírita aquilo que o espírito está trazendo. Vamos ver então Kardec abordando isso ainda nesse texto que está lá na introdução do Evangelho. O Evangelho, que é uma obra muito conhecida, muito lida do movimento espírita, mas a introdução não. É interessante que o movimento espírita trata o Evangelho como Bíblia e não lê a introdução, pula. E ela é importantíssima para deixar claro esses pontos sobre o Espiritismo. Vamos então à continuidade do texto. Diz Kardec, abre aspas: o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a fornecer os meios de consegui-lo. Então observem que Kardec aqui mostra o primeiro exame comprovativo, o primeiro critério dessa universalidade. Aqui é um ponto fundamental que a grande maioria dos espíritas, do movimento espírita, mesmo aqueles que leem Kardec, não prestaram atenção. E aqui vai o devido crédito para a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, que nos alertou sobre isso, que foi o professor Cosme Massi. Ele foi a primeira pessoa que vi chamando atenção para esse ponto. Vejam que Kardec diz o primeiro exame. E isso deve ser algo para a gente prestar atenção, para refletir. Dentro dessa universalidade que nós estamos apresentando e discutindo, o primeiro critério comprobativo do ensino é o da razão. E ele diz, pois, sem contradita, ou seja, é algo que não pode ser mudado, questionado, é sem dúvida, é sem discussão, é o ponto mais importante da universalidade, que é a aplicação do exame racional daquilo que está sendo dito. Porque muitas pessoas acham que a universalidade dos espíritos se trata de uma espécie de democracia, onde o que a maioria dos espíritos disser, a gente tem que adotar como verdadeiro. Inclusive, muitos autores que são contra o nosso projeto, que dizem que nós estamos equivocados ao criticar André Luiz, vão usar esse pseudo-argumento. Vão tentar enumerar quantos espíritos confirmam e repetiram o que o André Luiz disse. Como se a verdade para a doutrina espírita dentro desse controle universal fosse uma questão numérica. É evidente que Kardec não seria ingênuo a esse ponto. Não faria o menor sentido estabelecer a verdade em uma ciência simplesmente por uma questão numérica de votação. Olha, quando tiver a opinião que tiver mais números, mais número é aquela que é considerada verdade. Imagina, isso seria um absurdo. Então, o primeiro exame é o da razão, e ele diz, cumpre-se submeta sem exceção. Eu não posso criar discursos, teses, em que eu tento dizer, não, mas isso aqui que veio
por esse espírito ou por esse médium especial, isso é uma exceção que os espíritos abriram. Negativo.